Eu vou abrir. Opa, então começamos, pessoal. Ok, deixa eu abrir aqui. Já está comigo aqui já. Então vamos lá, vou abrir a apostila aqui. Já começamos a nossa aula, só um minutinho. Agora vocês já estão com a nova apostila, né, gente? Espera aí que eu não estou me vendo aqui, pera aí. Tá todo mundo vendo a tela do meu computador? Ou não? Acho que não, né? Deixa eu colocar aqui, pera aí. Share screen. Ok, vou compartilhar. Deu aí? Deixa eu ver o chat. Ok, agora acho que deu, né? Ah, beleza, ótimo. Então, pessoal, boa noite, todo mundo, quem chegou agora, quem a gente já estava batendo um papo aí antes. Vamos começar nossa aula. Só antes da gente começar, uma revisada básica, né? Como sempre. Quem já está com a apostila nova aí, a apostila completa, né? Agora está completa. Vamos lá, página 18, tem aqui o quadrinho de revisão, gente. Matéria básica que a gente viu na primeira aula, vimos na segunda. Os pronomes, todo mundo revisando isso aí? I, you, he, she, it, we, you, they. Esses pronomes, pessoal, são os pronomes de sujeito. Ah, outra coisa que eu queria falar, eu não falei. Gente, quem está achando alguns termos que eu estou usando durante a aula difíceis, ou não conhece, por exemplo, eu não sei o que é conjugação, não sei o que é pronome de sujeito, anota. Vai lá depois da aula, ou quando você estiver estudando, pesquisa. Pesquisa o que é, não fica perdido. Porque às vezes na aula eu vou ter que andar com a aula, né? Eu não posso ficar parado e explicando termos básicos, tá bom, pessoal? Mas assim, vai lá, anota, não fica sem saber o que é. Ah, eu não sei o que é conjugar. Beleza, não tem problema. O importante é que você resolva o seu problema depois, a sua dúvida depois e aprenda o que é aquilo, tá bom? Tô dando esse toque aí porque às vezes a pessoa vai ficar com vergonha de perguntar e tal, tá achando os termos que eu tô usando difícil, mas a dica é essa, tá bom, Jéssica? Então anota aí, viu, Jéssica? Só não pode desistir, não desista, tá bom? Então vamos lá. Ok. Pronomes de sujeito são aqueles que vêm antes do verbo de quem está praticando a ação, tá bom? Exemplo, eu como, I eat. Eu jogo, I play. Ele joga, he plays, e assim por diante. Os pronomes de objeto, gente, quem sofre a ação. Então, quais são os pronomes de objetos? Me, you, him, her, it, us, you, them. Ok? Pronome de objeto, quem sofre a ação. Exemplo, eu conheci ela. No português, o certo seria falar eu a conheci, tá? Eu estou traduzindo como eu conheci ela, só que vocês entenderam aí, tá bom? Então, eu a conheci. I met her. Exemplo, I met her. Eu conheci ela. O her é o pronome de objeto para she, tá bom? Eu vi ele, por exemplo. I saw him. Esses verbos que eu estou falando aqui no passado, não preocupa não, só quero que venha depois do verbo. Possessive adjectives, gente. Possessive adjectives, quem lembra, são... Tá dando problema aqui? Tá falando que minha internet está instável aqui. Se der algum problema, vocês me falam. Travou? Alô? Tá travado ainda? Eu acho que deu um pico. Ah, beleza. Então, voltando aqui. Possessive pronouns. Possessive adjectives, perdão. Então, gente, possessive adjectives são aqueles pronomes que vêm antes do substantivo. Ou seja, para indicar uma posse. Exemplo, my car, your car, his car, her car, its car, our car, their car. Eles sempre vão vir antes do substantivo, tá? Que está indicando posse. Tá travando ainda ou tá de boa? Tá de boa aí? Tô preocupado agora aqui. Espero que esteja de boa. Qualquer coisa me avisem aí. Vamos lá. Os pronomes travando bem pouco, né? Caramba, não é possível, hein? Mas vamos lá, vamos continuar. Os possessive pronouns, que vêm depois, eles são os pronomes também que indicam posse, que não precisam do substantivo juntos, tá bom? Exemplo, aquele carro é meu, que eu falei no final da frase lá. That's
That car is mine. Eles geralmente vêm depois do verbo e funcionam como objeto, tá ok? Vem depois do substantivo. Exatamente isso, ô Guilherme. Eles podem substituir o substantivo ou eles podem vir depois do substantivo numa frase, só que ela vem depois do verbo, ou seja, ele tem que vir na função de objeto da frase. Então, quando esses possessive pronouns vêm na frase, eles têm que vir na função de objeto, ou seja, está sofrendo ação. Seria tipo sofrendo ação. E pode substituir também. That's mine. Por exemplo, eu estou apontando para algo, estou apontando ali na tela ali, ó, um violão. That's mine. Aquilo é meu. Tá vendo? Eu substituí o substantivo. Não precisei falar that's my guitar. Aí eu substituí my guitar por that's mine. Tá bom? Alguma dúvida quanto ao possessive pronouns? Eles não podem ser usados da mesma forma do que o possessive adjectives. Ou seja, eu não falo mine guitar, tá errado. Eu falo my guitar, ok, mas mine guitar, tá errado. Seria mine, só mine, sem o guitar, tá bom? Vem depois o substantivo, pode também substituir, Mais alguma dúvida, Daniel? Ou não tá claro? Tô seguindo adiante. Ninguém falou nada, tô seguindo, beleza? Revisão de pronome, bom que aqui já revisou todos. Gente, rápida, que eu vou só falar. O presente, quais são os verbos auxiliares do presente? Do e does. A diferença do does, que a gente usa para he, she, it. Não, Daniel, não tem maioria, não. Não se apega a isso aqui, não, cara. Não se apega, não. Não existe ordem. Por exemplo, eu quero falar que é meu violão ou eu quero falar o violão é meu. Tanto faz. Não existe uma... como é que se diz? Um padrão para falar que vem mais, que vem menos, tá bom? Só que isso aqui vocês têm que saber. E a resposta é ser... Caramba, tá travando. Tá travando ainda? Eita. Tá travando? Parou? Voltou? Então, beleza. Vamos lá. Eu não sei porque tá travando, viu, gente? A internet não tá instável. Ela tá ok aqui. Tá parecendo que tá ok. Tá dando alguns picos. Tudo bem. Se precisar, a gente fica um pouco para mais. Pode ser? Se ficar travando assim e agarrar, a gente fica alguns minutos a mais. Então, vamos lá. Continuando. Eu perdi o raciocínio aqui. Eu estava falando do do e do does. Relembrando o presente. Do e does, verbos auxiliares do presente. O do é usado para I, you, we, you, they. E o does é usado para he, she, it. Todo mundo lembra disso, né? Acredito que todo mundo lembra disso. Para fazer pergunta, então, do e does no presente. Se eu quero falar na negativa do presente, eu faço o quê? Eu uso don't ou eu uso doesn't. Tá bom? Correto até aí? Todo mundo lembra? E o verbo não muda nada. Ou seja, se eu estiver usando negativa, o verbo que vir na frente do don't ou do doesn't, ele não vai mudar. Ou seja, ele não vai conjugar. Tá ok até aí? E quando eu tenho afirmativa, exatamente, Daniel, o do mais not, né, que seria o don't, ou o does mais not, que seria o doesn't. Quando eu tenho afirmativa no presente, eu tenho um detalhe que eu tenho que prestar atenção, porque he, she, it são o singular, a terceira pessoa do singular, são exceções, porque ele, o verbo, vai conjugar. Ou seja, tem aquela regrinha dos S's lá, tá na apostila. Então, quando forem falar alguma afirmativa em inglês no presente, he, she, it tem que conjugar colocando o Szinho lá. As regras estão aí, não vou revisar aqui. Mas aí vocês dão uma lidazinha para relembrar. E quando vocês estiverem usando I, you, we, they, é só colocar o verbo, sem preocupar com nada, não vai mudar nada. Só colocar o verbo normal, do jeito que ele tá bom? Ok, presente foi. Bem rápido, igual eu falei. Passado, mesma coisa, gente. O que eu acabei de falar para o presente se aplica ao passado. Porém, o verbo auxiliar do passado é qual? Participa comigo aí. Qual que é o verbo auxiliar do passado? Quem vai responder aí? Did. Muito bem, Ellen. Então, o verbo auxiliar do passado é o did. Tem que mudar quando é he, she, it ou é did também?
Perfeito, não muda não, é did também. A gente só muda no presente, né? Que aí vai virar does lá. Então, no passado, todos são did. Perfeito. Então, relembrado isso, a gente quer fazer perguntas no passado, a gente usa o verbo auxiliar did, coloca o sujeito lá na frase e pergunta usando o verbo. Então, por exemplo, did you study? E um advérbio qualquer para complementar a frase, did you study yesterday? Você estudou ontem? Did you study yesterday? Você estudou ontem? Aí eu tenho duas opções também. Eu posso responder na afirmativa ou eu posso responder na negativa. Relembrando, primeiro, negativa. Negativa é fácil. É did mais not, certo? Então, did mais not ou didn't, que é a contração, né? Também aceito. Did you study yesterday? Como é que fica a negativa? Vamos lá, respondam. Did you study yesterday? Na negativa, gente. Alguém no chat aí? Did you study yesterday? Que era negativa. Curta não, Pedro. Manda longa, a resposta longa aí. Did you study yesterday? Vou escrever aqui, ó. Did you study yesterday? I did not study yesterday. Perfeito aí, ó. Ellen, perfeito. I did not study yesterday. Exatamente. Ou eu posso usar a contração, que seria I didn't study. Eu vou escrever só didn't study, tá bom? Didn't study seria a contração. Perfeita a resposta da Ellen, tá bom? Tranquilo? Responder na negativa? Fácil, né? Aí que tá. Para responder positiva, agora a gente tem que ter as regrinhas da última aula, tá bom? As regrinhas estão aqui. Quando eu perguntei para vocês aí, did you study? Existe uma regrinha, né, para responder o study. Então, respondam aí na afirmativa para mim. Como que fica esse verbo study no passado? Faz a resposta completa, por favor. Quero a resposta afirmativa. Aí pode escrever aí na afirmativa. Quero ver quem lembra como que fica o verbo estudar no passado. Aí o Pedro lembrou. Perfeito. Eu tiro o Y, coloco o IED, porque tem uma consoante antes. Lembram dessa regrinha aí? As regras eu não vou me ater aqui na revisão, porque elas estão na apostila, é só ler. Porém, se terminasse em vogal, seguido de Y, só seria acrescentar o ED. Como termina em consoante seguido de Y, a gente tira o Y e coloca o IED, tá ok? Gente, passado, afirmativa, tem que saber conjugar verbo. Ou seja, conjugar verbo, estudar a lista de verbo. Eu deixei na apostila uma lista de verbo, vocês podem ir lá nela e eu não sei quais as páginas, 70 e poucos, né? Tem uma porrada de verbo lá para vocês. Então, vocês podem estudar e decorar, quem quiser, aumentar vocabulário, tá bom? Não tem o que fazer, infelizmente, é decorar. Conjugação verbal, decorar. Vocabulário, né, gente? Faz parte do vocabulário. Outra parte aqui que a gente viu também são advérbios. Advérbios do passado, importantíssimo saber advérbios. Tem que lembrar, yesterday, viu lá yesterday? Tá falando do passado, ontem. The day before yesterday, last, toda vez que reconhecer o last, reconhecer esse ago aqui, saibam que o texto está falando do passado, tá ok? Beleza, não vou me prender muito a isso daqui, ó, mais regras aqui para vocês verem. Vamos lá, vamos seguir adiante. E para a matéria de hoje já. Ótimo. Aqui, ó, alguma listinha de verbo também que eu deixei para vocês, olha. Mas, enfim, tudo isso daí vai fazer a diferença a partir do momento que vocês estudam aquilo reiteradas vezes, tá bom? Gente, matéria de hoje, então, vimos a revisãozinha. Alguém tem alguma dúvida antes de seguirmos para a matéria de hoje? Hoje é pauleira, hein? Hoje tem muita coisa. Futuro e
Verbo to be. A gente vai ver o verbo to be. Ninguém com dúvida, né? Então, vamos seguir adiante aí. Pessoal, future tense. O que vocês têm que se ater aqui? O verbo o auxiliar do futuro é o will, tá bom? Olha aqui na apostila aqui, ó. Esse will aqui. Eu coloquei para vocês aqui o shall e coloquei o going to juntos. Embora eles tenham um uso um pouco diferente. O will, esse shall aqui a gente não vai nem considerar muito não, tá bom? Eu coloquei ele para vocês saberem que existe, mas não se preocupem muito com ele, não. Em relação ao going to, esse daqui a gente também vai ver que ele é um futuro mais preciso. E o will é um futuro mais impreciso. O will é um futuro mais incerto. Igual vocês vão ver a descrição aqui, ó. O simple future, vou ler para vocês, é um tempo verbal usado para expressar ações que irão ocorrer em um determinado tempo futuro, ou seja, que ainda não aconteceram. Ele pode ser usado para expressar alguma decisão espontânea que está sendo tomada no momento da fala. Isso aqui também é importante. Previsões futuras baseadas na crença da pessoa. É aquele famoso eu acho que eu vou, entendeu? Tipo assim, eu acho que eu vou. E expressar um pedido, também serve para expressar um pedido, uma promessa, aviso, convite, ameaça ou oferta. Então, o will, além de ser usado para o futuro, ele pode ser usado para isso aqui também, tá bom, gente? Estou colocando isso daqui, mas não vai ser tão importante para nós, não. Em português, ele equivale ao futuro do presente do indicativo, tá bom? Futuro do presente do indicativo. Gente, simplesmente o will funciona como um verbo auxiliar do mesmo jeito que a gente aprendeu do does e o did. Ele funciona do mesmo jeito, vocês vão ver a estrutura dele aqui. O going to já muda um pouquinho. E o shall ele é um pouco mais formal. Então, o shall, como eu disse, a gente não vai ficar muito focado nele, mas ele é usado um pouco mais formal. Pouco não, eu diria bem formal. Inclusive os britânicos que usam bastante. Continuando, então. No geral, para expressar algo no futuro, no inglês, pode-se utilizar o verbo auxiliar will, shall e também a estrutura do going to. Além disso, existe a contração de going to, que vocês já devem ter visto bastante em músicas, que é o gonna, que é bastante comum também. O will é usado para se expressar uma ideia do futuro incerto. Como eu falei, também é um futuro incerto. É aquele que, eu devo ir lá numa festa, fim de semana, e eu vou lá e vou falar o will, tá bom? Que ainda não está 100% certo. Primeira coisa que a gente vê sempre, advérbios para o futuro. Gente, advérbios para o futuro. Tomorrow, soon, the day after tomorrow, next week, next month, next weekend, next year, in a few days, in a short time, in some hours. Principal, tomorrow. Tomorrow é amanhã. Então, amanhã tem que saber. Do mesmo jeito que a gente tem que saber que yesterday é ontem, é importante para o passado, a gente tem que saber que tomorrow é amanhã, que é importante para o futuro, tá bom? E o today hoje, né? Também é bom saber também, para o presente. Gente, aprenda a reconhecer. Next. Se viu next, é o próximo, é o seguinte. Então, está relativo ao futuro. Está falando de algo que vai vir. Então, aprenda a reconhecer esses advérbios aqui, tá ok? O next é muito importante para o futuro e o last é muito importante para o passado. Saber esses macetezinhos aí podem ajudar. Aquele cara que não sabe nada de inglês, tá ferradão e chegar na hora lá da prova, às vezes esse macete aqui pode salvar uma questão, tá? Fica a dica aí. Dúvidas em relação a advérbio aqui? Acho que não, né? Tem a tradução, então vamos seguir. Opa, o chat brilhou aqui. Claro, claro. Pode, Daniel. Daniel perguntou aqui. Pode vir questão perguntando em que tempo o texto pode estar. Gente, obviamente. E outra, vai vir questão, se vir assim, né? Vamos supor que venha. Se vir assim, ele vai vir lá te dando alguma coisa que seja uma pergunta do texto predominante. O que está predominante? Então, vocês vão ter que ter maldade também. Eu acho que não chega a esse nível, não. Agora, concursos que já exigem mais de candidato, que querem que o candidato saiba mais inglês, e já vai falar assim, o texto está predominantemente em qual tempo verbal? Aí vai lá te dar um pouquinho de presente e mete passado no texto. Ou o contrário, dá um pouquinho de presente e mete, sei lá, dá um pouquinho de passado e mete futuro. Enfim, então tem que aprender a reconhecer esses padrões. E é através de conjugação de verbo e advérbios, né? Que a gente consegue reconhecer
em que tempo verbal o texto está. Pode vir, viu? Não tô falando que vai vir, mas pode vir questão sim, eu já vi. Vamos para a estrutura, gente. Estrutura. A estrutura do Simple Future com will. Primeiro a gente vai ver o will. A formação estrutural do will, do future com will, se dá da seguinte maneira. Interrogativa. Gente, como eu disse, igualzinho uma pergunta que você vai fazer no presente, que você vai fazer no passado, do mesmo jeito, só vai mudar o quê? O verbo auxiliar. O verbo auxiliar do futuro é o will. Então, a gente pergunta will. Começa perguntando will. Depois vem o sujeito, né, gente? Quem pratica a ação. Will, vamos usar o you. Então, will you e o verbo principal. Vamos pegar o verbo estudar, todo mundo já está familiarizado com o verbo estudar. Will you study? A estrutura não muda, Daniel, não muda. Will you study? Complemento. Vamos pegar um advérbio aí, amanhã. Tomorrow. Então, will you study tomorrow? Acabou, fiz a pergunta no inglês. Prática, fácil, tranquila. E vocês vão ver que para responder é muito mais fácil do que passado e presente. Então, olha, a pergunta que a gente tem no exemplo aqui, will you dance in the party? In the party, gente, é na festa. Significa na festa. In the party. Will you dance in the party? Você dançará na festa? Essa aqui seria a conjugação, né? O que a gente utilizaria no português, tá? A equivalência é igual a isso aqui mesmo. Você dançará na festa? Will you dance in the party? Outro exemplo. Eu coloquei o sujeito aqui, já muda. Will he play the new game? Então, gente, percebe alguma coisa aqui, ó? Will, verbo auxiliar, sujeito, o verbo, the new game. Will mais play me mostra que o verbo está no futuro. Então, will mais play, jogará. Ele jogará o novo jogo? Will he play the new game? Beleza? Dúvida? Alguém com alguma dúvida quanto à pergunta? Tá vendo que o verbo quem lembra de verbo no infinitivo no inglês, é o verbo que tem o to antes do verbo. Então, o verbo no infinitivo é to play, to dance, to be. Isso é verbo no infinitivo. Então, para formar a frase aqui, é só colocar o verbo principal sem ter o to do infinitivo, tá bom? É assim que a gente costuma ensinar quando a gente está dando aula no cursinho, né? Sem o infinitivo, tira o to do infinitivo. Negativa. Olha que tranquila aqui a negativa também. A estrutura da frase da negativa do future são sujeito, lembrando, aí vai começar com sujeito. Verbo auxiliar will mais o not, will not. Existe contração também. Vocês vão ver que existe contração. Tá aqui embaixo aqui. Verbo principal e complemento. Perfeito. Não mudou nada também. A diferença aqui é o quê? Ó? I will not dance in the party. Afirmativa, desculpa, a negativa aqui então ficou I will not dance in the party. Eu não dançarei na festa. A negativa com contração, viu, gente? Eu estou colocando a contração junto aqui para vocês verem que existe a contração. E é provável que, se tiver um texto, vai vir com contração, né? Porque é bem comum, tá? É muito comum ver no inglês as contrações. Então, he won't like the new game. Aqui a gente coloca o will, not ou won't. Aí a observação. A contração de will not é won't. E a contração de will é LL. Existe isso aqui também. A contração de will, quando você está usando uma frase na afirmativa, pode ser usado simplesmente esse LL aqui, que a gente vai ver ali embaixo na afirmativa agora, tá bom? Então, para negativa, o que a gente tem que saber é o quê? Will not e won't, tá bom? E para afirmativa, a gente vai ver aqui agora, é will ou LL, apóstrofo LL. Gente, vamos lá. Afirmativa, então. Quanto à estrutura, sujeito, verbo auxiliar will, mais verbo principal e complemento, tá bom? Exemplo, I will dance in the party soon. Aqui eu coloquei um advérbiozinho aqui, ó, soon. Soon, breve. Então, eu dançarei na festa em breve, tá ok? Gente, o que eu fiz aqui? Coloquei o verbo auxiliar antes do verbo. Simplesmente isso aqui é a conjugação de todos os verbos no futuro. Quando eu quero falar do futuro incerto aí, do futuro no inglês, tá ok? Só colocar uma água aqui. Alguma dúvida quanto a isso? Ou tá tranquilo? O will é o mais tranquilo de aprender, viu, gente? Foi, né? Então, conjugação do futuro aqui, I will dance, eu dançarei.
O will mais like, aqui, ó, he will like the new game, quer dizer o quê? Gostar no futuro. Ele gostará do novo jogo. He will like the new game. Então, aqui também, nenhuma complicação, coloquei o will, coloquei o like sem o infinitivo, sem o to, né? E pronto, conjuguei para o futuro na afirmativa. Outros exemplos que eu coloquei aqui, para a gente dar mais uma ilustrada e mais uma garimpada aqui, né, para fixar. Então, I will not go to the port next year. Aqui, gente, quando eu tenho not, automaticamente eu já sei que é uma negativa. Então, I will not go to the party next year. Eu não irei ao parque ano que vem. Messi won't play well next year. Messi won't play. Os verbos estão tranquilos já, né? Go, que é o verbo ir, play, que é o verbo jogar. Então, Messi won't play well next year. Messi não jogará bem ano que vem. Aí, tranquilo? Dúvidas? Acho que não, né? Pergunta aqui, ó, uma pergunta. Will I travel to Rio de Janeiro with you? Eu viajarei, né? Eu vou traduzir do jeito certo aqui. Eu viajarei para o Rio de Janeiro com você? Então, will I travel to Rio de Janeiro with you? Eu viajarei para o Rio com você? Ou com vocês, né? Afirmativa. I'll tell your mother if you go. Aí, a contraçãozinha que eu falei para vocês, né? I will tell your mother. Essa contração, para quem vai falar, às vezes ela tem que fazer, tem que dar essa breve dobrada na língua. Mas para gente que não vai falar, vai fazer só prova escrita, então não precisa preocupar. Então, I'll tell your mother if you go. Eu direi sua mãe se você for. Isso aqui é a conjugação, viu? O tell mais esse LL aqui, ó. Isso me mostra que está no futuro. We won't learn how to play guitar so fast. Aqui está na negativa. We won't learn how to play guitar so fast. Gente, é isso. O futuro é isso. O verbo auxiliar will, né? Para usar no verbo auxiliar will, eu uso essa estrutura aqui. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Vamos lá. Se tiver, já pergunta. Não tem, né? Então, gente, aproveitando aqui, não está na apostila, mas existe também esse verbo auxiliar aqui, que vocês vão ver lá embaixo, vocês vão ver depois. Só que quando a gente ensina will, é interessante ver esse would aqui também. Eu não coloquei junto para não confundir, mas esse would, ele corresponde ao final do verbo que seria ria. Tipo assim, por exemplo, eu só estou dando essa dica aqui, mas não precisa grilar com isso aqui não precisa decorar nem nada não. Se eu perguntar, em vez de will, colocar o would, aí, ó, vamos pegar uma frase que já está pronta aqui, ó. Pera aí. Se eu perguntar essa frase aqui, ó. Vamos lá. Will you dance in the party? Se eu trocar o will por would, seria você dançaria na festa? Tá bom, gente? Esse irá aqui, que está conjugado no futuro, seria o ria, que é o futuro do pretérito, né? Para quem manja aí das conjugações verbais. O would, então, corresponde ao futuro do pretérito, ó. Já estou dando a dica aí para quem quiser, quem já for adiantar um pouco o estudo. Would, ao invés de will, que eles costumam cair bastante juntos, porque eles têm eles parecem, né? São um pouco semelhantes. Então, would seria o final do verbo no português ali, seria equivalente ao ria. Você dançaria, você jogaria, qual outro exemplo aqui? Você iria, would you go, você iria, would you play, você jogaria, would you travel, você viajaria, would you tell, você diria, would you learn, você aprenderia. Só extra, viu, gente? Aproveitando que eu estou falando disso aqui, já dando um extrazinho aí. Tranquilo, agora a gente vai para o going to. Going to já é um futuro mais, quando a gente tem mais certeza de algo, tá bom? Então vamos lá. Uso de going to. Uma dúvida aqui no chat. Vitor, que vixe. Tá com dúvida, Vitor? Achou muita coisa? Travou? Ixi, vixe mesmo, então. Como é que tá aí, gente? Tá de boa? Eu não tô entendendo a internet, porque a conexão tá... O áudio também? Voltou.
Eu peço perdão para vocês, mas a conexão em tese tá tudo bem aqui. Eu tenho visto ali, tá tudo bem. Tá oscilando. Não, a gente. Se a gente ficar travando muito aqui. Gato net, né? Gato net tá foda. Ficar travando muito, a gente desconta no final aí, não tem problema não. Vamos lá, vamos lá. Tá tudo resolvido aí? Tá tudo normal? Eu acho que é a chuva, então, hein, gente? Nem sei se tá chovendo, mas ultimamente tem chovido bastante em BH, né? Então vamos lá. Going to. Daqui a pouco eu dou um tempo para vocês respirarem, viu? Gente, antes de entrar no verbo to be, vai fazer aquele intervalo de 8 às 8h10, tá ok? Então vamos seguir adiante. Ó, o Vitor, os caras já estão me zoando já. Pô, gente, é só porque eu não quero pagar caro na internet aqui, gato net, pô. Vamos lá, vamos lá. Quanto ao uso de going to, gente, going to já é um pouco mais complicado, porque antes de ensinar o verbo to be, eu já coloquei o going to, mas ele precisa saber o verbo to be, tá? Então já estou dando um recado aí, mas não tem problema. Como a gente vai aprender o verbo to be hoje, quem ficar moscando aqui um pouco vai conseguir aprender no final da aula, tá ok? Então vamos lá. O going to be, desculpa, o going to, ele é usado para se falar do futuro baseado em evidências ou planos, quando você já tem um plano. Ou seja, é um futuro mais certo, tá ok? Evidências ou planos. O outro é quando você ainda está, né, achando no achismo, tá para marcar ainda, então aí você usa o will. Exemplo aqui, look at the sky, it's definitely going to rain. Tá vendo aí, ó? Look at the sky, it's definitely going to rain. Então, quando eu falei que definitivamente vai chover, com certeza vai chover. Esse definitely aqui, ele tá dando essa ideia de afirmativa, né? Então, com certeza, definitivamente vai chover, tá bom? Então, estou usando a estrutura do going to. Ele vem antes do verbo também, vocês vão perceber isso. Só que esse to aqui, por isso que é importante saber, né, do infinitivo. O que é infinitivo? Tá vendo que vem o to antes do verbo aqui? Ou seja, o verbo, perdão, na hora de traduzir, ele vai vir no infinitivo no português. Então, verbo no infinitivo no português termina em ar, ir, como eu já falei para vocês já na última aula, tá bom? Então, vamos lá. Próximo exemplo aqui. What are you going to do after work? What are you going to do after work? Pergunta aqui, what? A gente vai aprender isso também mais para frente. Are you going to do after work? O going to e o verbo o verbo principal depois do going to. E o verbo to be também antes do sujeito. A gente vai ver essa estrutura, tá? Então, verbo to be, quem não lembra vai lembrar hoje. Sujeito, going to e verbo principal, tá bom? Ou seja, e aqui vem um complementozinho, after work, depois do trabalho. O que você vai fazer depois do trabalho, tá? What are you going to do after work? Outro exemplo aqui, que agora é uma afirmativa. I am going to the gym after work. Então, estou afirmando, verbo to be para o I é am. Verbo to be é um verbo irregular. Então, vocês estão lembrando aí, né? O verbo to be é irregular, ele varia no presente, independente da pessoa, não é só para a terceira pessoa do singular, tá bom? É irregular, exatamente, Daniel. Pô, já vi aqui, já achei que estava travando de novo, falei, não é possível. Mas beleza, então o verbo to be é irregular, ele muda de acordo com a pessoa que está na frase. Então, I am going to the gym. Nesse caso aqui, não tem outro verbo não, já foi direto para o complemento, né? Eu vou para a academia after work. I'm going to the gym, tá bom? Existe também essa variação. Ou seja, I'm going to, eu vou para. Como o going to significa ir para, você também pode usar um complemento direto já falando de algum lugar, tá bom? Que é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Não é complicado, gente. É bem tranquilo. Agora, a estrutura aqui, para facilitar. A gente já está cansado de ver essa estrutura aqui. Então, tem que estar em mente. O verbo to be vai aparecer como se fosse um verbo auxiliar. Ele vai aparecer aqui.
Então, interrogativa, vem o verbo to be, o sujeito, o going to, o verbo principal e complemento. Nesse caso aqui, poderia vir também já direto o complemento se fosse um lugar, tá bom, gente? Eu não coloquei aqui no exemplo para não ficar pesado, mas saibam disso. Então, vamos lá. Começando com o verbo to be aqui conjugado para you. Verbo to be para you é are. Are. Então, are you going to dance in the party tomorrow? Reconhece aqui esse tomorrow aqui, gente? Todo mundo reconhecendo já? Amanhã, né? Tomorrow, amanhã. Se apareceu amanhã no texto, indícios que estou falando de futuro, correto? Então, are you going to dance tomorrow? Você vai dançar na festa? Se alguém traduzir assim, você dançará na festa amanhã? É aceitável, viu? É aceitável, mas o que a gente traduziria certo mesmo seria você vai dançar, tá bom? Você vai dançar na festa amanhã. Outra pergunta, outro exemplo aqui, já mudou o sujeito. Agora a gente tem o he, verbo to be para he, is, no presente, né? Então, is he going to play the new game? Ele vai jogar o novo jogo? Is he going to play the new game? Eu usei o verbo aqui, o verbo to be, como se fosse quase um verbo auxiliar, né, na função dele aqui. O nosso sujeito, he, o going to, o outro verbo aqui, que é o verbo jogar, e complemento da frase, the new game. Então, tranquilo quanto à interrogativa? Alguém tem alguma dúvida? Quando não há dúvidas, há dívidas, né? Então, vamos fazer um treino aqui, que hoje nós nem treinamos, né? Alguém constrói uma pergunta aí. Então, vamos lá. O verbo vai ser o verbo assistir. Vou escrever o verbo aqui, assistir. Watch TV, tá bom? Faz aí. Você assistirá a televisão amanhã? Você assistirá a televisão amanhã? Já estou dando o verbo aí, ó. Watch TV. Façam usando will primeiro. Pode fazer usando will. Você assistirá a televisão amanhã? Bom que eu descanso a garganta aqui, né? Quando vocês fazem aí. 30 segundos. Pode olhar na apostila, se precisar. Você assistirá televisão amanhã? Essa é a pergunta que eu quero. Boa, Juliene. Boa. Perfeito. Simplesmente perfeito. Perfect. Simply the best. Da Juliene aqui, ó. Como é que tá perfeita? O verbo auxiliar will, nosso sujeito que eu coloquei, qual que é? Você, né? Então, você assistirá. Will you watch TV tomorrow? Perfeito. Então, o Pedrão também mandou certinho. Will you watch TV tomorrow? Gente, exatamente. Exatamente. Agora respondam para mim na afirmativa. Fala que sim. Você vai assistir. Vocês assistirão televisão amanhã. Então, você assistirá, né, no caso. Então, sim, eu assistirei televisão amanhã. Responda aí para mim. Sim, eu assistirei televisão amanhã. Yes, I will watch TV tomorrow. Perfeito, Pedro. Exatamente. Então, vejam bem, pessoal, a estrutura aqui, ó. Yes, I will watch TV tomorrow. Exatamente isso aqui. Perfeito. E a negativa, então, para fechar? Negativa. Não, eu não assistirei televisão amanhã. Como é que fica? Opa, negativa começa com no. No, com no. Então, Ellen, você acertou a frase, a estrutura está perfeita. I will not watch TV tomorrow. Só que você colocou o yes antes, né? Você colocou assim, sim, eu não assistirei televisão amanhã. Aí, o único errado foi o sim aí, tá bom? Teria que ser no. Perfeito. Ok? Agora eu quero ver, hein?
Essa tava fácil. Do will tá fácil. Agora eu quero ver usando o going to. Então já vai ficar um pouquinho mais difícil, mas não vai ficar muito difícil, não. Vou mudar o verbo. O Pedro, deixa eu ver o do Pedro aqui ó, antes. No, I will not watch TV tomorrow. Perfeito, só errou a escrita do tomorrow. Termina com W ali, tá bom? E o will not, lembrando também que o will not pode vir conjugado como want, tá bom? Só para lembrar vocês aí, escrevi no chat. Gente, então, agora o verbo que eu vou querer vai ser run. Vamos ver, quero ver se a galera vai correr no próximo fim de semana. O verbo é run. Próximo fim de semana, pesquisa aí como fala, próximo fim de semana. Quem não sabe, tem o quadro aqui, ó. Quadro de advérbio aqui. Então, vai lá. A pergunta, hein? Presta atenção. Você vai correr no próximo fim de semana? Com going to. Pergunta com going to. Você vai correr no próximo fim de semana? Já vou dar uma moral aqui, ó. Ou semana que vem, next. Ah, gente, acabei de perceber aqui a tradução aqui, ó. Next weekend. Aqui tá errada essa tradução aqui, ó, gente. Já corrige na apostila de vocês aí, ó. Semana que vem. Isso daqui não é semana que vem. Weekend. Ah, eu tô dando a resposta aqui. Weekend é fim de semana, viu? Então, fim de semana que vem. Já corrijam aí na apostila de vocês. Esse next weekend ficou igual next week, né? Week, semana. Weekend, fim de semana, tá bom? Ó, vamos ver as respostas. O pessoal tá rápido aqui. Foi rápido dessa vez. Vamos ver. O Pedro começou. Are going to run next week. Quase, Pedro, quase. Faltou alguma coisa aqui. Olha a estrutura sua. Agora olha do Daniel aqui. Are you going to run next weekend? Daniel, perfeito, hein? Perfeito. Pedro faltou o you. Então, are you going to run? Beleza, Pedro? Ellen, are you going to... Ellen, você inverteu o verbo. Você inverteu o verbo. O run, que é o verbo principal, ele deve vir depois do going to, tá bom? Então, are you going to run next weekend? Tá ok? Bárbara, are you going to run next weekend? Só faltou weekend. Errou week. Week é semana. Acabei de mostrar ali. Mas beleza, Bárbara. Certinho também. Foi boa. Are you going to run next weekend? Perfeito, Juliane. Porra, tô gostando de ver. Caramba, gostei. Perfeito. Eu achei que talvez vocês teriam um pouco mais de dificuldade, né? Por estar já introduzindo o verbo to be. Mas a ideia é isso aí. Tranquilo. Quem que não conseguiu fazer, quem que achou mais difícil, dá uma olhada depois e faz um treino disso, usando a apostila. Pega o exemplo, vai lá e usa verbos diferentes, tá bom? E quem tiver também, gente, quem tiver dúvida fora da aula aí, fica à vontade para me mandar mensagem. Eu tive durante a semana, eu respondi a alguns colegas aí, a gente conversou bacana, tiramos algumas dúvidas, então, tranquilo, tá? Nunca guarde as suas dúvidas para vocês, tá? Nunca guarde suas dúvidas para vocês. Se o professor não souber da sua ignorância, ele vai achar que está tudo bem e bola para frente. Então, a chance de tirar a dúvida é durante a aula, viu? Também, tiver que perguntar alguma coisa durante a aula, pergunta. Não existe ignorância burra, não. Toda pergunta ela é importante. E aqui, para a gente matar esse primeiro terço da aula, primeira metade, na verdade, né? Primeira metade da aula, o shall. Como eu falei, o shall não tem que preocupar. Porém, eu fiquei naquela coisa, né? Eu falei, velho, se eu não passo o shall e esse negócio cai na prova, aí eu vou ficar me culpando, né? Então, só saibam que existe. Saiba que existe. O shall. Vamos lá, é a definição que eu coloquei aqui. Em relação ao shall, ele pode ser usado no lugar do will para expressar o futuro quando se utiliza os pronomes I e we. Então, o shall, geralmente, ele vai vir quando tem o pronome I e we, para vocês saberem já. Além disso, ele é levemente mais formal. Levemente não, é bem formal. Ele é formal. Então, ok. Levemente mais formal, mas as estruturas se mantêm as mesmas conforme os exemplos que a gente vai ver a seguir. We shall never forget this beautiful day. Quando eu leio shall, eu meio que imagino um britânico falando. Então, na verdade, ele leria assim: We shall never forget this beautiful day. Seria mais ou menos essa pronúncia aí. We shall never forget. Então, nós jamais deveríamos esquecer desse dia maravilhoso. Isso aqui é uma afirmativa. A frase está com a estrutura de afirmativa. Vocês percebem que é o sujeito,
verbo auxiliar. Isso daqui, never, significa nunca. Vocês ainda não aprenderam, tá? Ele vem aqui porque ele é um advérbio deslocado. Então, a gente não vai se ater muito a isso aqui, não. Mas ele significa nunca. Então, saibam que never, nunca. Já deve ter ouvido aí Justin Bieber, Never, Never Say Never, essas músicas aí, modinha, né? Never forget this beautiful day. Forget é o verbo. Então, a estrutura, se a gente tirar o never, ele ficaria assim, we shall. Na verdade, se a gente quisesse colocar negativa, teria que ser we shall not forget this beautiful day. Que aí substituiria o never por not, que também indica alguma coisa que não é negativa, alguma coisa negativa, que não deveria esquecer, tá bom? O jamais é a tradução que eu coloquei aqui, mas também traduziria como nunca. Outra coisa também que é comum usar o shall para oferecer algo, ou seja, oferecer sugestões ou pedir conselhos. Então, shall I carry this bag for you? Vamos supor que você está num hotel, essa é uma pergunta que você vai ouvir, né? Você vai ouvir num hotel lá em Londres. Shall I carry this bag for you? Eu deveria carregar essas malas para você, mas não no sentido de eu deveria como obrigação, é no sentido de eu estou te pedindo, te oferecendo alguma coisa, te oferecendo ajuda. Eu deveria oferecer, carregar para você, tá bom? No sentido de oferecer ajuda. Shall I open the window? Shall I open the window? Significa o quê? Eu deveria abrir a janela, tá bom? Pode ser pedir um conselho também, né? Nesse caso aqui, tipo, não um conselho, né? Mas é uma sugestão. Então, eu deveria abrir a janela, tô pedindo uma sugestão para alguém. What shall I tell Joseph about the broken window? O que eu deveria dizer a Joseph sobre a janela quebrada? What shall I? Shall, sujeito, verbo, e aqui o complemento. O que eu deveria dizer a Joseph sobre a janela quebrada? Isso aqui sim já é um pedido de conselho, né? Que já está pedindo conselho que eu deveria falar para alguém. E por fim, tem um exercício para fixar. Tá bom, gente? Então, isso aqui está colocando como extra, para saber que se um dia cair na prova, tá lá. Desencargo de consciência, que chama. Desencargo de consciência. Se cair o show, enfim, tá na matéria, na apostila aqui, para vocês saberem que existe, tá ok? Aí um exercíciozinho, lero. Gente, aqueles exercícios que eu tenho mandado para vocês, eu sempre pego eles de um banco de dados, de um banco de exercícios que eu tenho, que são de vários vestibulares, concursos, tudo um compilado, tá? E aí eles têm a questão adaptada, e geralmente a questão original é um texto gigante, então eles têm a questão adaptada e vai lá e tem algumas questõezinhas tiradas daquele texto lá e eu estou colocando para vocês. Tem questões fáceis, tem questões difíceis. E também estou fazendo extras, né? Para vocês praticarem sobre a matéria. E eu estou mandando pouco a pouco, porque eu sei que se eu mandar aquele tanto, vocês não vão fazer, então pouco a pouco é bom para fixar a matéria também, tá bom, gente? E eu sei que vocês também têm acesso ao que concursos, né? Lá vocês podem ter mais questões de concurso para praticar também. E aí vocês vão ver que a prática é foda, né? A prática é complicada. Mas responde aí para mim, gente. A resposta está aqui, né? A resposta tá bem debaixo do negócio. Eu vacilei nisso aqui. Mas, enfim, é só para fixar mesmo. Então, olha lá. I will, que é a contração. Soccer this afternoon. Gente, I will play. Não muda nada no verbo. Coloca o verbo na sua forma natural sem o to. Isso é a conjugação do futuro, tá bom? I will play soccer this afternoon. Aí eu coloco aqui embaixo de novo a estrutura correta da afirmativa com will é sujeito mais will, verbo principal e complemento, tá bom? Então, alguém que errou no chat aí, a questão do verbo lá que inverteu, acho que foi a Ellen, inverteu. Então, viu, Ellen? O verbo principal vem depois. Talvez você ainda não esteja reconhecendo qual que é o verbo principal, né? Pode ser isso daí. Mas a questão é trabalhar. Gente, posso dar a pausa agora? 10 para as 8 e a gente volta às 8? Já que o conteúdo do verbo to be é um pouco mais denso, né? Não é denso, não. Na verdade, ele é tranquilo. Mas aí que a gente pode, talvez, se der tempo, ver os exercícios, tirar alguma duvidazinha. Pode ser? Então, beleza. Então, vou dar 10 minutinhos para vocês. Tá certo, cara. Vamos lá. Voltando, então. Agora o famigerado aqui, verbo to be, que todos amam. Tenho certeza que todos amam o verbo to be. Cansado de aprender na escola aí. Já deve estar ensinando até hoje. De tanto que já viu na escola. Gente, eu coloquei aqui
um quadrinho exemplificativo que facilitador, porque às vezes a gente no visual, quem tem dificuldade, às vezes no visual pode ajudar um pouco. Quem não tem dificuldade, isso aqui é manha, né? Quem já tem mais facilidade vai tranquilo, não é difícil. O verbo to be, primeira consideração acerca dele é que ele é irregular. A gente já falou isso durante a aula de hoje e vou relembrar. O verbo to be é um verbo irregular, ou seja, ele não mantém sua forma, né, no seu radical lá, e ele varia de acordo com a pessoa que está falando na frase lá. Exemplo, quando eu tenho o nosso sujeito for I, que é eu vou usar o verbo to be no presente como am. Então, a conjugação do verbo to be para a primeira pessoa do singular, am. Simplesmente am, só para I, tá bom? Então, quando eu tenho I, eu uso am no presente. Como a gente já viu o passado do verbo to be também muda, viu? Então, o passado de verbo to be para I é was. Então, no presente, I am. No passado, I was. Beleza? Meu nome é Johnny. Eu sou Johnny. I am Johnny. Eu posso falar assim, em vez de falar my name is Johnny. I am Johnny. Ok? I am a policeman. Eu sou policial. I am tall. Eu sou alto. I am short. Eu sou baixo. E aí, por diante. Então, o verbo to be, com a ideia de ser ou estar, né, gente? No presente, quando eu tenho o sujeito I, eu uso am. I am tall. Boa, Daniel. Bom exemplo aí. No passado, I was sad. Eu estava triste. I was happy. Eu estava alegre. Beleza? I was. Tranquilo? E no futuro, já que a gente estudou o futuro hoje, eu coloquei aqui também, olha que beleza, futuro. Will be para tudo. Will be. Will be. I will be happy. I will be okay. I will be sad. Tá bom? Eu ficarei feliz. Eu ficarei triste. Eu ficarei ok. Uma criança falando, I will be tall. Eu serei grande, né? Vocês aí sonhando, I will be a cop. I will be a policeman. Daqui a pouco vai se concretizar, né? Então, eu serei um policial. I will be a cop. Tá bom? Então, daqui a pouco, em breve, e eu vou ralar vocês lá, né? Eu trabalho na cavalaria do lado da academia. Então, só para lembrar. You. Quando eu tenho you, o verbo to be no presente vai ser o are. Então, a conjugação do you é do verbo to be para you é are. Tá bom, gente? Então, você está. Então, you are okay, você está ok. You are tall, tá bom? Daniel is tall. Opa, eu já estou trocando, né? Daniel is tall. Eu troquei o exemplo. O sujeito é o you. Então, continua com you. You are tall. You are short. Você é pequeno, você é grande. You are a policeman. Você é um policial. You are okay. Você está ok. Tá bom? Passado, were. Então, passado para you, do verbo to be, were. Vocês vão perceber que quase todos aqui é were. E o was é para he, she, it mais o I. Então, vocês vão perceber que agora no quadro. E o futuro é will be. Beleza, will be. Só will be. Então, you were sad. Você estava triste. Enfim, eu estou indo bem devagar, porque quem tem mais dificuldade para dar tempo de assimilar. Quem não tem dificuldade é tranquilo. Então, vamos lá. He. O he, o she e o it, o verbo to be vira is. Então, o verbo to be vira is. Tá bom? He, she, it, is. No passado, was. He, she, it, was. Ou seja, para lembrar, fica mais fácil. Alguém. Perfeito, Daniel. Ou seja, muda todos. I, he, she, it. Perfeito. Ele vai mudar todos. Ele muda no I, he, she, it. Então, muda todos, né? Praticamente. O verbo to be é foda. Mas, enfim. E no passado, aí exatamente, no passado é só I, he, she, it, que vai virar was. Aí fica até mais fácil de lembrar. O presente é o único diferente ao am. Só que a gente está tão habituado a ver I am, quem tem contato com o inglês, que não é difícil de conjugar, não, tá bom? Ninguém vai falar I are,
A is existe, né? Quem tá aprendendo às vezes fala, né? Mas assim, não é normal. É I am, tá bom? Então, seguindo adiante, we, you e they, os que sobraram, os guerreiros aqui, we, you, they. O verbo to be para ele é are, igual you. O you lá em cima, lá, não é? O you do singular é o mesmo do you do plural, é o mesmo do nós, é o mesmo do eles, tá bom? We, you, they are. Eles são, nós somos. No português, agora imagina um americano. A gente está achando ruim aqui, né? Quem está achando ruim. Agora imagina um americano aprendendo. Ele só tem essas conjugações aqui no presente. Aí no português, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Vós sois. Gente, vós sois. Imagina o cara aprendendo isso. Eles são. Aí ele vai perguntar, porra, vocês falam vós sois. Claro que aqui no Brasil a gente não fala, mas Portugal fala. Então é muito mais difícil, né? Pra gente é mais de boa. E aí, a conjugação no passado, e we, you, they, é were. Nós éramos, vocês eram, ou vocês estavam, nós estávamos, e eles estavam, eles eram, tá ok? Will be de novo aqui. Oh, futuro maravilhoso. Will be. Will be, tranquilo. Verbo auxiliar, will e o be. E se eu quisesse falar seria? Seria, gente, quem lembra? Quem lembra? Vou dar a chance. Escreve aí no chat aí, vai ganhar um parabéns. Quem lembra? Eu falei durante a aula, não está na apostila. Só quem tiver cabeça boa vai lembrar. O Rafaela, perfeito. Would, tá vendo? Então, seria o would. Bom vocês saberem também, tá ok? Então, serei é o will, né? Seria a tradução, eu serei. E o seria, eu seria o would. Olha que beleza. Perfeito, perfeito. Então, famigerado, o verbo to be significa ser ou estar. Tem uma má fama por ser ensinado nas escolas de forma repetitiva, eu coloquei isso aqui. Mas mesmo assim, as pessoas continuam com dificuldades em aprendê-lo. No entanto, isso não acontecerá conosco. Aconteceu? Vocês acharam difícil? Opa, Vitor, você chegou num ponto. Calma, vamos lá. Will be, am I, policy. Você misturou as coisas. O que que acontece? O verbo to be, ele tem o significado de ser ou estar, né? Então, aqui você misturou tudo. Você misturou o verbo auxiliar, o verbo to be, conjugado e sem conjugar, e o tomorrow. Então, essa frase não está certa. Eu vou colocar para você aqui, ó. Porque o verbo que você quer é que você serei, né? Opa, tá quase, hein, Pedro? We will be police officers. Ó, o Pedro já tá quase, não, acertou. A frase do Pedro é isso aí, ó. A frase do Pedro tá correta, estruturalmente correta. We will be police officers tomorrow. Nós seremos policiais amanhã. Perfeito. Agora, você fez uma pergunta, Vitor, só para corrigir o Vitor, não ficar sem resposta. Will we be police? Will be. Seria isso aqui, viu? Cadê quem perguntou? Foi o Pedro, né? Pedro, seria isso aqui, ó. A estrutura will we, não é o will, não. Aliás, aqui, ó. Pedro, foi o Vitor, desculpa. Pedro tá certo. Pedro é afirmativa. Perfeito, Pedro, perfeito. O Vitor, para fazer perguntas, will, we, faltou o sujeito no meio desse we aqui. Tá vendo? Você não colocou, você colocou I. Ah, porque você quis perguntar você, né? No caso, né? Então seria will I be a cop? Seria assim, will I be a cop? Quando não se conjuga, se usa we. Quando não se conjuga, se usa we. Não entendi, Vitor. Porque como assim não se conjuga, se usa we? Na verdade, isso aqui está conjugado. Will é conjugação. ING, no futuro conjuga normal, eu coloco will para todos. Seja I, seja you, seja they, seja qualquer um, entendeu? Por isso que eu quis mostrar aqui que no futuro não muda. O verbo to be no futuro não muda. Seria tipo will be. Sacou? Pode ter, vamos ver aqui a pergunta do Daniel.
pode ter o verbo to be não só como auxiliar na frase, mas aí não vai ser futuro, né? Se eu estou falando isso aqui é só para o futuro, gente, isso é só futuro. Cuidado, só futuro. O verbo to be, se você for perguntar no presente, aí que tá, vocês vão ver que ele não tem aquela estrutura lá do verbo auxiliar. Ou seja, esquece isso aqui, ó, para to be. Não pergunta assim, ó, do you be. Não existe isso aqui não, tá errado, viu, gente? Do you be, did you be, isso aqui não existe. Isso aqui não existe, ó, vou colocar cheio de X aí, não existe, não existe. Ou seja, o verbo to be, ele significa ser ou estar. Então, ele é diferente, ele é conjugado na hora de perguntar. Então, em vez de perguntar do you be, você é, tá errado isso aqui, do you be não existe. O cara vai te entender? Vai te entender. Did you be? Você era? Did you be? Vai entender. Vai te entender, você conjugando errado, é igual índio. Tipo, índio a gente não entende. Índio comer abacate ontem. Vai entender, beleza, mas vai ser tipo isso, ó. Índio gostava de comer abacate muito ontem. Vai entender. Porém, tá errado. Seria o quê? Are you? Para perguntar. Were you? Isso aqui é a pergunta. Presente e passado, tá bom? O único que vai perguntar, usando essa estrutura que a gente vê, que a gente está acostumado, que a gente aprendeu, é o futuro, porque o futuro usa o will. Will you be, tá bom? Só o will, viu, gente? E o would, né? Would e will, aí usaria essa estrutura ali. Ficou claro isso aqui? Agora eu quero saber se ficou claro. Vocês têm que me falar se está claro. Sim ou não? Sim ou não? Alguém? Estão raciocinando, né? Tá entrando na cabeça, né? Sim, né? Então, beleza, tá entrando, né? Tá processando. Os que estão mais para trás aí, quem tem mais dificuldade, pega a apostila lá, volta de novo, 1000 vezes que seja, volta e vai fixando, tá bom? E vai aprendendo a matéria aí, vai lendo, vai estudando, e é isso aí. É repetição, tá? Assim como a matemática. A língua também, a língua portuguesa, a língua inglesa, qualquer língua é repetição. Beleza? Então, vamos embora? Ok. O verbo to be serve como fundamento para diversas formas verbais e também para as comunicações básicas do dia a dia. Como vimos acima, né, ele é um verbo irregular, ele é irregular, que varia sua forma de acordo com a pessoa verbal. Se a sentença é negativa, interrogativa ou afirmativa. E, além disso, também pode fazer papel de verbo auxiliar. Vamos só ver as perguntas aqui. Loading. O Marcos está carregando aí, né? Loading, loading. Esse ING aqui, inclusive, deixa eu já dar um outro palpite, outra dica para vocês aí, ó. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Ando, indo, indo. Geralmente, quando vocês verem isso aqui, o ING, ele significa ando, indo. Geralmente, viu, gente? Porque existem umas regras no inglês aí, são regras gramaticais que verbos no infinitivo eles vão ter o ING também, mas enfim, não precisa preocupar porque não é para nós, tá ok? Loading to. Relaxa, gente, relaxa. Aproveitem o processo, vocês vão sentir falta, tá? Então vamos lá, vamos lá. É chato, mas vai, ele vai. Então, deixa eu beber minha água aqui. Ok. Onde eu estava? Então, enfim, o verbo to be irregular e pode fazer papel de verbo auxiliar, já li isso aqui para vocês. Além do mais, admite contrações e, como todos os outros verbos, sempre exigirá que o sujeito da sentença esteja visível, diferentemente do português. Gente, isso aqui é um lance que eu coloquei aqui. No português, a gente fala, frase sem sujeito, né? Que são sujeitos ocultos. Isso é aceito no português. No inglês, isso não existe. Frase sem sujeito. Por exemplo, perguntou onde está o Johnny? Tá comendo. A nossa resposta é ele seria certo, seria ele está comendo. A nossa é tá comendo, nem até abrevia o está, né? Então a gente tem a nossa contração. Tá comendo. Seria está comendo. Eu ocultei o sujeito, Johnny, né? Eu ocultei. E no inglês isso não pode, viu, gente? Eu coloquei isso daqui como detalhe para vocês não
cometer esse erro aí. Ou se tiver alguma questão lá mostrando 6 sujeitos, não existe não. Então, where is John? Onde está o John? He's eating. Eu não posso simplesmente responder is eating, não, viu? Esse he tem que aparecer. O sujeito no inglês, ele tem que aparecer. Tô sentindo falta do que eu ainda não vivi fardado. Boa, Luiz. Ô, gente, relaxa. Vai chegar a hora, é sofrido, mas vai chegar. E vocês vão estar lá pagando flexão lá, toda hora lá empurrando o chão, e eu vou passar lá e vou lembrar vocês. Vocês lembram como estava difícil aquele dia? Aí valeu a pena. Vocês vão falar, nossa, tá valendo a pena. Pagando flexão e falando, tá valendo a pena. É desse jeito. Então vamos lá, vamos lá. E vale, viu, gente? Vale a pena. Então, depois que vocês chegarem lá, vocês vão ficar felizes. Então, o processo, ele é valioso. Todo esse momento aqui de estudo também, ele é importante. Então, vai valer a pena. Mas não quero ver ninguém chorando lá, não, hein? De pagar a flexão. Amenda camuflada. Sim, Luiz Otávio, eu sou da cavalaria. A gente usa camuflada. Bora, bora. Então, seguindo aqui, verbo to be como ser. Então, lembrando que ele tem duas traduções. Ele tem a tradução do verbo ser e ele tem a tradução do verbo estar. Tá bom, gente? Da mesma forma aí que eu posso falar ser, eu posso estar falando estar. Então, vai depender do contexto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que eu dei para vocês para facilitar isso daí. Então, vamos lá. I am a tourist. I am a tourist. Gente, eu sou um turista. Todo mundo lembra aí da regrinha do a antes de consoante, né? Usa a, e se fosse antes de vogal, usaria an. Todo mundo lembra, né? É um pronome indefinido. Geralmente, eu estava até conversando mais cedo, né, com um aluno nosso aí, eu não vou revelar nomes não, mas enfim. Estava conversando mais cedo sobre isso, o an. A gente olha o an no inglês realmente pelo som, tá bom? Mas para a prova, a gente vai olhar pela que está vindo depois, é vogal ou consoante, para facilitar, tá ok? I am from Belo Horizonte. Isso aqui, mais um exemplo. Quando vocês virem esse from, então presta atenção, mais uma dica aqui. Gente, tudo isso que eu estou falando, se vocês tiverem a apostila imprimida, impressa, vocês vão lá, anotem. Se for no computador também, coloca lá uma observaçãozinha, vai colocando essas observações, isso é bom, viu? Então, I am from. From, isso quer dizer de origem, tá? É origem. Então, existem duas formas de falar a origem, né? Quando você vê esse from, né, que é de onde veio, então aquele made in, né? Made in China. Quem compra aí muito na AliExpress aí, made in China. E deve ver made in, quem compra nos Estados Unidos, made in. Se bem que os Estados Unidos hoje é tudo Vietnã também. Vietnã, China, tudo lá. A fábrica é tudo lá. Mas, enfim, seguindo. Beleza, gente? Uma dica importante aí. Esse from aí, bem importante. Próxima frase. Vocês viram aqui? Todo mundo notou esse detalhe? I am, I am. Se fosse fazer uma pergunta, gente, eu sou um turista, faz aí para mim alguém. Eu sou um turista? Ih, agora eu quero ver. Agora eu quero ver se sai. Eu sou um turista em inglês. Do jeito que tá aqui, eu quero ver se sai. Lembra de associação, regra de associação, gente. Isso aqui é tranquilo. Só que eu quero ver se sai. Vamos ver se vocês conhecem o verbo to be mesmo, se aprendeu ele direito na escola. Perfeito, a Ellen. A Ellen tá afiada. A Ellen tá acertando tudo. A Juliane também. Caramba, é isso aí, ó. Am I a tourist? Perfeito. Fácil, né, gente? Muito fácil. Porra, eu tô gostando de ver. Daniel, inverte, Daniel. Inverte. Am I a tourist? Porque na pergunta inverte. Lembra que o verbo to be eu falei que ele funciona como se fosse o verbo auxiliar? Ele funciona como se fosse o verbo auxiliar. Na pergunta, o verbo auxiliar vem onde? Antes do sujeito. No começo da frase ali, então. Porra, legal. O povo tá bom. Tá isso aí. Am I. Certo. E essa aqui, you are a student. Afirmativa, you are a student. Você é um estudante? Pergunta para mim, você é um estudante? Em inglês aí. Você é um estudante? Faz essa pergunta aí. Juliane Ellen, ó. Parabéns, perfeito. Quem acertou antes também aqui? Are you a student? Daniel.
Porra, gente, isso aí me orgulha, me enche de orgulho. Eu tava triste no começo quando eu perguntava lá o do e não saía nada. Agora eu tô enchendo de orgulho aqui. Muito bem. Boa, gente. Perfeito. Então, o verbo to be, ele é peculiar, ele é diferente. Ele tem essa tradução de ser. Então, quando eu quero perguntar ser ou estar, né? Eu uso o verbo to be. Então, eu não uso aquela estrutura que a gente aprendeu do verbos auxiliares do do e do did. Ó, do did, do does. Nossa, ficou... Enfim, não usa aquela estrutura, porque o verbo auxiliar é diferente. É isso mesmo. Então, perfeito, gente. Vamos lá, seguindo com os exemplos, então. Estou feliz da vida já. Já ganhei minha night. He's a teacher. Gente, agora eu tenho he, she, it. A seção de he, she, it aqui. A primeira, he is a teacher. Ele é um professor. A segunda, she is a good friend. Ela é uma boa amiga. A terceira, is it the right way to be approved? Is it the right way to be approved? Esse it aqui é uma coisa, um jeito. Seria tipo um jeito, um caminho certo. Então, esse é o caminho para ser aprovado? É o caminho certo para ser aprovado? Is it? Tá vendo que eu usei o it? Tá bom? Então, it, she e he, verbo to be, is, no presente. I am. Notaram aqui? We are the best. We are the best. Ixi, tá travando. Vai travar. Travou, travou? Agora Já apareceu. voltou, professor. Voltou? Beleza. Travou muito aí ou o quê? Não, foi rapidinho. Ah, graças a Deus, então. Enfim, apareceu uma mensagem aqui. Beleza, então voltando. Isso é chuva, hein? Isso é relâmpago, viu? Internet aqui é 100%. Então vamos lá, voltando aqui. We are the best. We are the champions. Já viram aquela música? We are the champions. We are... Enfim, é isso daqui, ó. We are, é essa estrutura aqui. Sou um ótimo cantor, né? Vou até beber água depois dessa. Beleza, beleza. You are late. Late significa atrasado. Então, você está atrasado. They are the new cops. Eles são os novos policiais. Eu fiz outra tradução aqui do We are the best. Nós somos os melhores. Are you? Isso. Are you a student? Are you a student? Ok, alguém não perguntou. Ah, Ellen, faltou um detalhe. Eu estou lendo sua questão aqui. Ó, faltou o A, viu? Um estudante. Porque é um indefinido aqui, ó, um pronome indefinido aqui. Ó. Are you a student? Você é um estudante, tá bom? Aí teria que ter o A aqui. O da Juliane já tá certinho já. Ok. Seguindo. Following. Verbo to be. Agora são exemplos do verbo to be como estar. Verbo to be como estar. Estão vendo que aqui geralmente tá seguindo de adjetivo, né, gente? Tá seguindo de adjetivo e tal. Então são frases bem simples aqui, mas para fácil entendimento mesmo. Para vocês entenderem o verbo to be. Então, o verbo to be como estar. Olha os exemplos com a tradução estar. I am hungry. I am hungry. Gente, eu estou com fome. Hungry significa fome, tá bom? I am hungry. I am thirsty. Thirsty. Estou com sede. A gente traduz assim, mas se você for olhar o pé da letra, não é o jeito que eles falam, tá? O inglês, lembrando, né, que nem sempre tudo que a gente fala, eles falam da mesma forma, tá? Seria assim, eu estou faminto, eu estou sedento, tá bom? Só que a gente sempre vai buscar adequação para o português na tradução. Então, por isso que eu coloquei, estou com fome, estou com sede, enfim. Então, lembrando novamente, I am hungry, I am thirsty. A nossa tradução muda, a deles não, entendeu? A deles é am, do mesmo jeito. Deixa eu beber mais água aqui, porque hoje a garganta tá meio ruim. Ok. Tava com vírus essa semana, eu emagreci 4 quilos, gente. Loucura. Enfim, vamos lá, continuando. You are close to be approved. You are close to be approved. Você está próximo de ser aprovado. Aqui o verbo are por causa do you, tá bom? He is at the class right now. Ele está em sala ou na sala
Agora, right now, quem lembra do right now aí, advérbios? Lembra lá o advérbio, depois abre a apostila na página de advérbios do presente. Right now, ok? He is at the class. Ele está em sala agora. She is studying. Olha o ing aqui, gente. Olha o ing aqui. Um detalhe do verbo to be, porque existe uma estrutura no verbo to be que você usa verbo to be e o próximo verbo principal com ing. O que isso significa, gente? Presente contínuo. Presente contínuo. Eu estou estudando, eu estou falando, eu estou olhando. Eu estou dando essa adiantada aqui para quando chegar lá na frente vocês já estarem com conhecimento aqui. Mas olha que interessante isso daí. Verbo to be mais outro verbo com ing, presente contínuo, tá bom? O que nós estamos fazendo agora? We are studying. Nós estamos estudando. We are studying, tá bom? Mas, enfim, isso é só uma adiantadinha, né, na matéria. A gente vai ver isso ainda também. We are going to study. Nós vamos, olha o going to aqui, olha aqui, o que nós aprendemos hoje? Isso aqui é uma estrutura do futuro, né? Eu coloquei o are aqui para vocês verem que ele também está aqui. We are going to study. Nós estamos indo estudar, ou nós vamos estudar, tá? Eu coloquei nós estamos indo estudar. We are going to study. Mas poderia ser nós vamos estudar, tá ok? Ok. You are in the best place. Você está no melhor lugar. You are in the best place. Você está no melhor lugar. You are também, aqui mais uma vez. They are doing a lot of exercises. Eles estão fazendo um punhado de exercícios. Muitos exercícios. Ok? They are, you are. Então, ou seja, isso aqui tudo é estratégico, viu, gente? É para forçar vocês a aprenderem vocabulário, repetição. Então, tudo isso aqui durante a aula faz parte do processo de aprendizado. De tanto vocês verem alguns verbos, eu tenho certeza que muita gente já sabe alguns verbos, tipo study, go. Gente que nunca viu inglês na vida já sabe algumas coisas, eu tenho certeza. Eu estou falando isso pelos anos de experiência, viu, gente? E quem está mais fraco, mas já vai estar começando a habituar com essas coisas, com esses verbinhos aí, né? Então, verbo to be, ok? Tranquilo? Dúvida enquanto a isso aqui? Alguma parte aqui? Se não tiver dúvida, a gente vai para a estrutura. Então, eu passei primeiro o verbo to be, analisamos vocabulário, analisamos frases, exemplos. Agora a gente vai para a estrutura. Então, vamos lá. Uso do verbo to be no simple present. Então, a primeira estrutura que a gente vai ver é ele no simple present. É o que a gente já viu agora. Então, ele pode ser usado para indicar ações que acontecem com regularidade e também para referir-se a características de seres e coisas. No entanto, ele é diferente dos outros verbos, pois é preciso conjugar o verbo to be de forma diferente, né? De uma forma diferente dos outros verbos, conforme se viu na tabela anterior. Ou seja, o que eu acabei de falar antes, que ele não usa aquele verbo auxiliar, o do, para o verbo to be, né? Então, isso que torna diferente, tá ok? Então, vamos lá. Vamos ver as estruturazinhas do verbo to be. Afirmativas. Começando das afirmativas. Sujeito. Estou falando uma frase na afirmativa. Então, primeira coisa, vem o sujeito, tá? O verbo to be conjugado. Então, ele vai conjugar de acordo com a pessoa, de acordo com o sujeito. Se é a primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, enfim, ele vai conjugar de acordo com a pessoa. E, por fim, um complemento, que seja um adjetivo, que seja um advérbio, algum complemento. As negativas aqui, negativas, sujeito mais verbo to be, mais o not e complemento. Gente, o que mudou? O not. Então, lembra que o verbo to be, por exemplo, I am, se eu quero falar que eu não sou, I'm not. He is, ele é, ele não é, he is not. Eles são, they are not. Eles não são. E aí existem contrações também, que a gente vai ver aqui. As contrações é they aren't, he isn't, I'm not. Só o am que não tem a contração junto com o not, tá bom? Vocês vão perceber aqui. Mas, enfim. Então, negativa e afirmativa, alguma dúvida quanto a isso? No dúvidas? Yes, dívidas. Então, bora. Deixa eu seguir algumas frases afirmativas e negativas utilizando-se o verbo to be. Então, primeiras frases aqui.
Gente, outra coisa, a aula tá muito dinâmica. Eu tô muito passando tudo, com dinâmica. Então, ressaltando mais uma vez, quem tá com dificuldade, acaba a aula, se puder lá, ver de novo a gravação, acelerado, se for o caso, reler e dar um sanguinho a mais. Quem tem mais dificuldade natural aí, sanguinho a mais. Tem outra solução, não vejo, tá? Só lembrando. Então, continuando. I am exhausted. I am exhausted. Eu estou exausto, ok? Essa é a forma normal. E aqui a gente tem a contração. A contração do am é apóstrofo M. Então, I'm exhausted. Muda muito no som, né? Na hora de falar. Ninguém fala I am exhausted, só se for um britânico. E se for falar um americano, I'm exhausted. I'm exhausted. Beleza? Então, na verdade, seria formalidade, né? Seria tipo assim, igual a gente quando está conversando, come uma palavrinha, come uma coisinha ou outra ali, seria mais ou menos isso. A contração é 100% usada, dá para falar na fala, viu, gente? Todo mundo usa contração. Então, I'm exhausted. She is happy every day. Ela está feliz todos os dias. She's happy every day. Então, she's. Vira um X mesmo. She's happy every day. Então, contraçãozinha, apóstrofo S. Contração do M, apóstrofo M. Isso é contração de afirmativa, viu, gente? Positiva. Tá ok? Então, vamos lá. E agora, as contrações que a gente tem na negativa. Então, são 3 aqui, ó. São 3 exemplos que a gente tem aqui. You are not tired today. Você não está cansado hoje. Então, you are not tired sem contração isso daqui, né? Então, you are not tired today. Eu posso fazer a contração de 2 formas. Ou eu posso falar you're not tired today. Então, you're not tired today. Esse your, ele vira your, mesmo som daquele your mesmo, do possessivo lá. É o mesmo som, viu, gente? Então, you're not tired today. Só que escreve diferente aqui, não tem nada a ver, tá bom? Só o som que é igual. You're not tired today. E you aren't tired today. O aren't seria a junção do are not. E o you're not seria só a contração do you com are, tá ok? Só estou mostrando que existem as 2 formas. 2 formas estão corretas. E o mesmo pode acontecer com is. She's not happy today. She isn't happy today. Vou escrever. A contração do isn't, vou escrever aqui no chat para vocês, ó. Seria isso daqui. Ok? Isn't, aren't, ou, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui também, he's not também é aceito, né? Da mesma forma que a gente tem o you're not. Tá ok? Tranquilo, né? Tranquilo, então vamos seguir adelante. Vamos. Observação, a utilização da contração não muda nada no significado, não muda, beleza? Nota-se também que na negativa há a forma extensa e a contraída. Na forma extensa se adiciona o not e logo depois do verbo to be. Alguém? You're welcome. Anytime, Daniel, anytime. Achei que você estava me agradecendo, pô. You're welcome pode ser seja bem-vindo, claro, ou pode ser de nada. You're welcome tem contração? Sim. Pode usar com, ou pode usar não, ou pode usar sem. Gente, não existe regra. Seria o de nada, mas pode ser o bem-vindo também. Seja bem-vindo. You're welcome, tá? Ou de nada. É isso mesmo. E você pode escrever ele inteiro, you are welcome, ou você pode usar essa contração que você usou, you're welcome. Tranquilo. Tranquilaço. E na hora de falar, todo mundo vai falar, you're welcome. Ok? Mais alguma dúvida? Bom exemplo, viu, gente? O you're welcome. Se tiver uma frase, vamos supor que tem uma pergunta na prova lá, falando assim, o fulano agradeceu, thank you. Como você responde? You're welcome. Existem formas, você pode responder anytime, ou você pode responder you're welcome, seria a mesma coisa de nada, né? Tá bom? You're welcome anytime. Só que eu acho também que cairia aqui, vocês não iam desperdiçar uma questão assim. Mas, enfim, seria básico do básico, né?
Aí a banca vê um pouco muito fácil, né? Tem que ver também como vai ser, quantas questões fáceis, quantas difíceis, porque tem que, né? Gente, eu tô na esperança que o enunciado venha em português. Eu tô nessa esperança, porque o que a gente espera do militar que está chegando? Sabe? O que a gente espera? Espera um cara falando inglês fluente? É isso? Então tem que fazer essa pergunta. Eu me fazendo essa pergunta, se eu tivesse na banca, eu sugeriria que fizesse em português. E os níveis das questões fossem medianos para baixo. Não colocasse uma questão difícil, a não ser que ele quisesse colocar uma difícil e 3 fáceis e mais uma média lá. No CFO é 4, né? No CFSD que são 5. Enfim, mas a gente nunca sabe, a gente nunca sabe. Então, pode querer explorar texto. Para mim, eles vão explorar texto, né? É o jeito. Mas, enfim, preocupa com a prova, assim, fica com medo dela, não. O que vier, vocês vão encarar e, boa, porra, tem que encarar e bora, entendeu? Ok, show. Bora, bora, bora. Então, mais alguma coisa aqui? Não, foi, né? Para interrogativas, gente, olha que beleza. Para interrogativas, basta inverter a ordem em qualquer tempo verbal. Então, ou seja, eu quero fazer uma pergunta aqui no sujeito, no presente. Quero fazer uma pergunta no presente. Am I tired? Estou cansado. Am I tired? O que eu fiz? Como vocês já acertaram, já me encheram de orgulho mais cedo, só inverti o verbo to be antes do sujeito. Simplesmente isso. Ou seja, verbo to be conjugado, sujeito e complemento. Tranquilo. Is she pretty? Is she pretty? Ela é bonita? Ela é linda? Pretty seria tipo linda. Are you okay? Are you okay? Agora vocês vão começar a acostumar com essa estrutura, porque o verbo to be, gente, ele está em tudo. Quando vocês forem ler de novo o texto, quando forem ler questões, vá lá no que de questões lá, né? Enfim, procurar questão em inglês, o verbo to be está em tudo. Esse é, para mim, o mais importante. É o mais importante de tudo, que vocês têm que saber. Se vocês chegarem e falarem, nossa, eu estou indo para a prova bem fraco, só que eu vou dedicar um tempo a mais para alguma coisa. Dedica para o verbo to be. O verbo to be, ele vai te dar uma questão. Eu espero. Espero que ele dê uma questão para vocês aí. E eu tô botando fé que vai cair. Não, não, não. Contração na interrogativa, Daniel, não pode. Não pode contração na interrogativa. Como que você iria contrair na interrogativa? Não tem jeito, tá? Então não tem jeito. Amém, Luiz Otávio, vai dar certo, vai dar certo. Vamos seguir, gente. Seguir adiante. Já estamos no finalzinho aqui. Faltou Is it caramel? Ele é caramelo? Is it o cachorro? Is it caramel? Pergunta foi pensando no cachorro caramelo. Is it caramel? E aqui eu coloquei também, para a gente finalizar, o verbo to be no passado. Já que a gente estudou o verbo to be no presente, e a gente já estudou o presente, já estudou o passado, por que não colocar o verbo to be no passado também, né? Já que está aprendendo hoje, já aprende tudo de uma vez. Revisem, hein? Revisem. Vamos lá. Minha voz hoje está daquele jeito. Então, vamos lá. Da mesma forma, o verbo to be, quando usado no passado, se equivale tanto ao pretérito perfeito quanto ao pretérito imperfeito do ser ou estar na língua portuguesa. Gente, pretérito imperfeito é aquele que termina em ava, que é um passado, eu falava alemão, eu jogava bola na rua, eu falava alemão, é difícil, né, o cara esquecer, né? Mas, enfim, tem gente que fala, eu falava alemão, eu falava... Enfim, eu jogava bola na rua, ou seja, é um passado ali imperfeito. E o pretérito perfeito é o perfeito. Tipo, eu comi feijão ontem, beleza? Tempos verbais também para o português, presta atenção em tempo verbal, hein? No português, hein? Ajudando, se souber no português, ajuda no inglês, tá? E sempre cai, viu? Só sempre cai. Enfim, tempo verbal é de boa, né? Então fechou. Então eu quero ver as provinhas lá, costuma ter, hein? Então fechou, Luiz Otávio, show. Vamos lá, afirmativas. Afirmativas aqui no passado. A estrutura, gente, igual.
Então, sujeito, verbo to be conjugado, mais complemento. Lembrando, qual que é o verbo to be conjugado no passado? Quem lembra de cabeça aí, já manda no chat. Manda no chat. Faz o pix. Faz o pix, é sacanagem. Manda no chat. Verbo to be no passado, qual que é? Was e qual que é o outro? O Ellen hoje, poxa, se tivesse aqui pessoal, no pessoal, se vocês forem no pessoal, a Ellen ia ganhar um chocolate na próxima aula. Juliane e Ellen, não pode esquecer, a Juliane também. Aí os meninos vão ficar com ciúmes, né? Mas os meninos estão participando pra caramba também, mas as meninas estão de parabéns, estão acertando todas, cara. Estão acertando todas. Boa, Ellen, boa. Vou te dever, vou ficar te devendo um. Vamos lá, então, seguindo aí, gente. Sujeito mais verbo to be conjugado mais complemento. Afirmativa. Negativa. Sujeito, verbo to be conjugado mais o not. Not. Importante not aqui, viu, gente? E complemento. E a interrogativa, o que a gente faz? Inverte. Coloca o verbo to be conjugado antes do sujeito. Beleza? Ou seja, verbo to be, sujeito, complemento. Can I have a chocolate too? Ok, Pedro, you can. Pô, agora todo mundo vai querer um chocolate, né? Minha desculpa é que vocês estão longe de BH ou não. Aqui fudeu, né? Tá todo mundo morando do lado aqui. No CFSD, quem passar me cobra. Vai ganhar um chocolate, é dívida. Fechou? Então, além de ter a motivação de virar um policial, chegando lá no dia da prova, quem passar na prova escrita, vamos fazer assim, quem passar na prova escrita, já me chama que eu vou levar um chocolate lá. Eu tô do lado da academia, então fica feita assim, a motivação a mais aí, ó. Vestir a farda e ganhar um chocolate. Fechou, vambora. Pode ser um Pix. Ah, Vitor, porra, não, pode não, cara. É moda antiga, porra. Moda antiga, tem que ser chocolate. Pix não vale, não. Talvez você vá lá e compre uma bala com dinheiro, e aí? Porra. Não, nem vem mudar a regra, não. Fechou, bora. Vamos continuar que tá acabando aqui. Tá acabando, minha voz tá acabando também. Mas dá para terminar, vamos lá. Então, vou falar inglês agora fluentemente. Boa, galera, boa. Isso aí, que for para incentivar aí, vai dar certo. Pensa positivo. Então, observação. O verbo to be não vem acompanhado do verbo auxiliar did. O verbo to be não vem acompanhado do verbo auxiliar did. Nem do do, nem do does, nem do did. Ele é diferente, lembrando mais uma vez. Diferente, tá bom? Ele se conjuga e funciona como se fosse um verbo auxiliar. Tanto que ele tem a tradução ser ou estar. Então, continuando aqui, outros exemplos. Gente, os exemplos são praticamente os mesmos, porém no passado. Então, como vocês acabaram de falar, was you were. Então, vamos ver lá. I was exhausted. Eu estava exausto. She was not happy. She was not happy. Isso aqui é inteira, a frase inteira. Aqui é a frase com a contração wasn't. Tá vendo a junção wasn't? Gente, a partir do momento que vocês estão vendo isso com bastante repetição, isso vai ficando mais fácil, né? Vocês vão começando a familiarizar, tá vendo? Com esse NT, que é a contração. E depois que vai familiarizando, suave. No começo, quando fica meio chato, escreve errado toda hora, o NT, não sabe onde pôr o apóstrofo, mas é o N e apóstrofo T, tá? E she wasn't happy, que é a contração, né? You were not tired yesterday. You were, ou were aqui. You were not, que é a negativa. A contração, you weren't tired yesterday. No português não muda, não. No português a tradução é tudo igual, tá bom? Você não estava em casa ontem. E por fim, a pergunta, were you at home last night? Were you at home last night? Você estava em casa a noite passada? Was I late yesterday? Eu estava atrasado ontem? Was I late yesterday? Então, passado do verbo to be, was e were. Presente, is, am e are, né? Am, is e are. Gente, fechou aqui? Fechou a matéria? Eu não vou... Essa breve revisão a gente vê na próxima aula. Agora a gente vai ver os exercícios que eu passei, pode ser? Deixa eu ver aqui, apostila em inglês, exercício. Fizeram? Vocês fizeram ou não? Eu tô fazendo a apostila, né? Eu falei para vocês, eu
mandei, eu acho que eu mandei no Word normal. Mas eu tô fazendo como se fosse uma apostila aqui. Fiz, não, Ellen, pô, perdeu o chocolate. Já era. Perdeu. Não tem problema não. Vamos lá, vamos ver rapidinho aqui. Pelo menos para a gente tirar umas duvidazinhas, né? Foi esse aqui, né? Se eu não me engano, a partir da 26. Possessive pronouns, possessive... Ok, pronomes possessivos, ok. Também não. Quem não fez não tem problema não. Então, vou fazer o seguinte. A maioria talvez não fez, né? Não sei. Vamos ver alguns e fazer aqui durante a aula. Beleza? A gente tem tempo, tá dentro do programado aqui, consegui certinho. Então, a gente vai fazer alguns aqui. Gente, a 26. Pode começar aí, a 26. Vou dar para vocês 40 segundos. E quem já for fazendo, pode... Aconteceu alguma coisa aqui? Tá vermelho isso aqui? Está aparecendo? Não sei. Tá vermelho? Ah, peraí. Foi mal, peraí. Tá aberto só para mim, eu sou burro. E agora? Vê aí, gente. Pode fazer agora sim. Sacanagem, já acabou os 30 segundos. Já era. Fizeram não? Tô brincando, eu tinha dado uma nota aqui, peraí. Então vamos lá. 40 segundinhos. 40 segundinhos é sacanagem. Um minutinho. Vou esperar mais um minutinho aqui, esperar dar um minuto. Alguém já respondeu aqui. Vitor Marcelino. Ok, Vitão. Gente, perfeito. O Vitor já acertou. O Vitor é letra... Aliás, desculpa, a letra A não, acertou não, desculpa. Mentira, Vitor, não errou. Peraí, eu vou deixar mais gente chutar, vai lá. Vocês estão errando. Juliane. A e a B são iguais? Então já não é nem A nem a B, ué. Já elimina as duas. Gente, vamos lá. Vamos analisar junto e aí a gente responde. Vamos lá. Cat is sick because ate that spoiled food over there. Quem não entende muita coisa aqui do vocabulário, ó, gato tá doente porque comeu comida estragada lá. Quem não entendeu a frase é isso aí. Gato de alguém, provavelmente de alguém. Gente, gato de alguém. Pessoa, né? O gato de outro ser. It's não quer dizer dele, de um objeto ou de um animal. Então, vamos eliminar o it's aqui já de cara? Já elimina A, já elimina a B, que é igual, já mata as duas já. E já elimina a D. Já mata. Todo mundo estava indo no it's aí, não sei por quê. It's seria algum objeto, alguma posse para um animal, para um objeto. Mas o gato é de alguém, é de um ser humano. Vocês não acham, não? O gato dele ou dela. Então, a gente tem o his é dele. O gato dele, do ser humano, já que ele, né, dele é humano. Vocês concordam? Estão entendendo por quê? O gato dele está doente porque... E aí? Quem comeu comida estragada? It ate that spoiled food over there. It é o animal. Esse it é de posse, né? Quando tá junto assim com S, é posse. Então, a resposta certa aqui, então, seria a letra E. His cat is sick because it ate that spoiled food over there. Tá bom? Ah, o Daniel chantagista aí, rapaz. Pior que é verdade, o Daniel acertou. Muito bem, Daniel. Merece chocolate, cara. Já tem mais um aí, ó. Tá vendo? Ganhou o chocolate que a Ellen perdeu, tá vendo? A Ellen não fez exercício, então perdeu o chocolate. Vamos para a próxima aqui, gente. Vamos praticar mais uma. Tô brincando, eu sou mal assim não, gente.
Vamos praticar mais uma de pronome. Vamos lá, uma facinha aqui, 32. Pode ir lá. 32. A Ellen ficou até triste. Essa é tão fácil que eu vou dar 30 segundos, hein? Fácil que eu digo tão pequenininha, né? Quando eu digo fácil, gente, não entendam como fácil tá fácil porque a matéria é fácil. Fácil de pequena, porque gasta pouco tempo. Mas as dificuldades vão vir. Ó, bastante divergência aqui na resposta. Deixa eu ver a 32, né, que eu falei. Então, I have met the girl before. Eu conheci aquela garota antes, but I can't remember name. Mas eu não posso lembrar o nome dela. Her. O que é her em inglês, gente? Gente, vocês estão traduzindo o erro fatal do concurseiro e vocês não vão errar mais. Vocês estão traduzindo sua. Vocês estão fazendo a tradução inglês-português pé da letra. Não façam isso. Olha na apostila o que está escrito lá. Eu ainda traduzi her e his como dele e dela para justamente não ter esse erro. Porque sua significa sua na a primeira pessoa do singular. Primeira não, gente, desculpa, segunda, que é você. Quando eu falo your, significa sua de você, tá bom? Do you. Então, eu tô falando diretamente com a pessoa. Quando eu falo de uma terceira pessoa, que é o caso, terceira pessoa do singular, ele ou ela, eu tenho que usar o quê? His or her. Dele ou dela. Cuidado! Ainda bem que eu fiz essa aqui para vocês estarem vacinados. Agora vocês estão vacinados. Não confunda. Your é para segunda pessoa do singular, para você, ou para your no caso do plural também, né? E aqui seria his or her. Básica, pegadinha básica, básica, básica. Jamais caiam nela. Quero até ver se tem outra dessa aqui. Tem problema não, errar aqui é melhor do que na prova, né? Vamos lá, outra facinha aqui, ó. Facinha. 38. Faça 38 aí. Ah, não, essa aqui se errar, não. Não, não, vocês têm que me dar chocolate nessa aqui. Tão fácil que tá. Não aceito errar essa aqui. A Ellen acertou? Ah, a Ellen acertou. Muito bem, Ellen. Tá mudando minha ideia aqui, ó. Quem sabe, hein? Quero... Agora eu quero ver. Beleza. Gente, essa aqui, se errar, cocão, viu? Se errar, já vai chegar pagando 10 pra mim lá na academia. Lá. Não, já pode pagar 10 agora, já. Se errar, essa aqui paga 10. Disciplina consciente, hein? Tô vendo aqui quem não paga. Rafaela, tranquila, Jesus. Beleza, gente, é 38. Cadê? Não tô vendo a resposta. Só a Ellen. Só a Ellen respondeu ou o meu chat travou? O que aconteceu aqui? Cadê? Não, ninguém respondeu ainda. 38. Tô pondo tanta pressão, né? Tô pondo pressão que tô travando. Gente, básico do básico. Quem errou não tem problema, não. Mas aqui, ó, a Ellie acertou. Sejamos justos, ela tem que ganhar o chocolate dela de volta. Gente, do, does, have ou did. O que é esse sujeito aqui, gente? He. Isso aqui, você quer o quê? Ah, Ellen, na verdade, peraí. Você falou o quê? Você falou? Ai, caramba. Eu acho que você errou essa aqui, viu, Ellen? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Perfeito. Quem viu Last Night aqui? Eu tava com o chat tampando Last Night aqui, eu não tava vendo. Tava achando que a Ellen tinha acertado aqui. Mas dessa vez, acho que nem respondeu, né? Foi o Daniel. O Daniel mandou D. Parabéns, Daniel. Quem mais mandou aqui? Vitão. Parabéns. Letra D, gente. Last night. Reconheceu o passado aqui, olha. Então, verbo auxiliar do passado é o quê? Did. Perfeito. Aí, Daniel, você também tá que tá, hein? Salvou, Vitão. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Aí, ó, tá vendo? Uma hora certa, poxa. Não pode desistir. Tem que ir. Olha, essa aqui para dar trabalho para vocês, deixa eu ver. Essa aqui, ó, 42. Não é tão difícil, não. 42 é tranquilo.
E na mesma lógica, né? Na mesma lógica. Só para ver se quem não pegou, pega agora. O problema... Ah, gente, tem um problema aqui, né? Esse verbo vocês não conhecem, né? O verbo enviar. Acredito que vocês não conheçam, né? Não tem problema. Então, essa aqui é uma questão que, se vocês conhecerem o verbo, a conjugação do verbo, que é um verbo irregular, deve estar na apostila, deve estar na página 70 e poucos lá. No quadro de... Deixa eu ver aqui onde que está na apostila aqui, peraí. No quadro de verbos, né? Quem olhar rapidão aí na página... Quer ver? Deixa eu ver se ele tá, né? Às vezes eu tô falando que ele tá e ele não tá. Tá, viu, gente? Tá assim. Página 82, vai lá. Olha a página 82 da apostila e faz aí. Vou dar a chance para quem errou aí. Página 82 da apostila, procura o verbo send no passado e aí a resposta da questão aí. Página 82 da apostila, procura o verbo send, vai ver a conjugação dele no passado. Por que que eu tô falando isso, gente? Olha aqui. John, me some money last week. Já reconhecemos aqui o padrão do passado, né? Então, se eu sei que é passado, é a conjugação do verbo send no passado. Qual que é a conjugação do verbo send no passado? Daniel e Marcos erraram. Aí, Daniel, ó, o chocolate voando aí, ó. Então, vai lá. Eu estou ensinando vocês a fazerem exercícios, pesquisando na apostila também, para vocês começarem a entender o método. Pode fazer pesquisando, viu, gente? Pode fazer até vocês começarem a aprender realmente. Depois, quando vocês já estiverem sabendo a matéria, aí faça sem procurar, se desafiando. Quem não está sabendo a matéria ainda, faça pesquisando na apostila. É válido pra caramba. Agora, quem sabe a matéria, aí não. Fecha a apostila, faz todos os exercícios como se fosse um simulado, e depois vai lá e vai corrigindo. Vai corrigindo a matéria, beleza? Daniel, não. Olhou na apostila, Daniel? Você vai chutar todas aí daqui a pouco. Aí. A, B, D, a única que sobrou, gente, é o sent. Sent é o passado do verbo send. Então, o verbo é esse aqui, ó. To send é o verbo enviar. Vou escrever para vocês aqui. Ó. O sent é o passado. Sent, tá bom? Tudo bem não acertar, porque a gente tem esse verbo irregular, né? Que talvez vocês não conheciam. Talvez não, né? Não conheciam, né? Mas ele tá na apostila. Mais uma para fechar? Deixa eu ver uma bem tranquila aqui, peraí. Essa aqui, ó. Essa aqui. 41. A 40 tá no mesmo jeito da 42, viu, gente? Depois, se vocês quiserem fazer olhando lá na página 80 e pouquinho também, procurando o verbo no passado, que é o verbo deitar. Verbo mentir, quer dizer to lie. Vocês vão ver o passado dele. She did not tell me the truth. É a mesma coisa, quem quiser treinar 40 depois. Mas para finalizar a aula aí, ó, vamos para 41. Façam a 41. Qual a pergunta a anteceder a resposta yes, I did? Ou seja, o que seria aceitável aqui para perguntar para o camarada responder yes, I did? A resposta curta que vocês gostam é yes, I did. Tá vendo, gente? Isso aqui, ó, FUVEST 1977. Isso aqui foi uma questão de prova. Então, eu acho que não cai esse tipo de prova mais não, de pergunta em prova mais não, tá? Eu, particularmente, acho. Mas nada obsta, né? Pode cair. Vai saber a cabeça da galera lá, né? Ah, me enchendo de orgulho esse povo. Foi fácil também, né? Convenhamos, né? Não foi difícil. Por quê, gente? O que vocês reconheceram aqui? Vocês sabem que é passado, yes, I did, né? Yes, I did é passado. Então, começa com did, a pergunta do passado. Gente, então, pessoal, ficou alguma dúvida relativa à aula de hoje? Foi bastante conteúdo, bem maçante, eu sei. A gente viu o will, a gente viu o shall e a gente viu o going to. Ou seja, o shall bem tranquilo, né? Não vai precisar preocupar tanto, mas o going to e o will
Cai bastante, é futuro, né? A gente viu também o verbo to be, no passado e no presente. Então, assim, muita coisa. Ó, Vitor, você é todo, né, cara? Tá vendo? Tá vendo? Gente, é isso aí, é um passo de cada vez, cada dia uma conquista, né? Cada dia uma luta, um leãozinho por dia. E por hoje, então, a gente, se não tem dúvidas, né? A gente encerra por aqui. No dúvidas, yes dívidas, beleza? Então, façam um exercício que eu enviei. Eu vou enviar mais exercícios para vocês, de agora, do futuro e do verbo to be, tá? Com o verbo to be, vocês vão ver que existem inúmeras possibilidades de fazer perguntas para vocês. E é chocolate. Ô, Vitão, eu vou comprar aquele, sabe aquele chocolate que tem aquele bem barato? Como é que chama? Tipo parafina, né? Parafina. Mentira, tô zoando, Vitor. Você tá merecendo, cara. Você tá indo bem, tá indo bem. Então é isso, gente. Sortido. Nossa, isso aí é foda. Quer matar de raiva é o chocolate sortido. Então foi isso por hoje. Eu espero que tenham aprendido muita coisa, né? Ou alguma coisa, pelo menos, tá bom? Ô, Rafa, então pode encerrar. E quem tiver dúvidas, mais uma vez, eu estou à disposição, tá? Meu número de WhatsApp já foi dado, né? Quem quiser, nas perguntas também. Então, estou à disposição. Minha continência para vocês aí. Estou aguardando todo mundo, já vai pagar 10 para mim assim que chegar lá. Brincadeira. E boa noite, pessoal. Tudo de bom.